Continuando o nosso curso de PHP, vamos agora falar a respeito dos tipos de dados. Os dados são representados pelas informações a serem processadas por um computador. Então, se você tem um determinado dado, você precisa que aquele dado ele seja processado. Só que cada dado tem um valor diferente. Um número 1, por exemplo, pode representar um número. Uma palavra, por exemplo, curso, pode representar um texto. Se eu tiver uma variável A chamada de 1 e uma variável B chamada de curso, eu não posso fazer um processamento entre os dois somando curso mais o valor de A, no caso que seria 1. Isso seria algo incompatível. Então, para cada informação, cada dado que nós vamos trabalhar, precisamos de um dado específico. E um tipo de dado especifica as características, ou seja, os valores e operações possíveis de ser utilizados com um dado desse tipo. Então, toda variável e constante usada em um programa tem um tipo de dado associado a ela. A linguagem PHP fornece ao programador um conjunto de tipos de dados pré-definidos. Então, embora no PHP não seja necessário especificarmos o tipo de dado na hora da declaração da variável, porque ele faz isso automaticamente, mas o PHP possui internamente alguns tipos de dados que são manipulados pelo programa. E dentro desses manipulados, esses tipos de dados, estamos divididos em basicamente 3 grupos. O primeiro grupo são os tipos básicos: o boolean, o inteiro, o ponto flutuante e as strings. O que vem a ser boolean? O tipo booleano é aquele valor que só retorna verdadeiro ou falso. O inteiro são valores numéricos sem partes fracionárias. Ponto flutuante são valores numéricos com a parte fracionária. E a string é uma cadeia de caracteres. Então, esses são os tipos básicos. Os tipos compostos são o array e o object. E os tipos especiais, o num e o resource. Uma característica comum ao PHP, esses dois tipos de dados. Então, vamos ver aqui. Observação. O PHP utiliza checagem de tipos dinâmica, ou seja, uma variável pode conter valores de diferentes tipos em diferentes momentos da execução de um script. Por esse motivo, não é necessário declarar o tipo de uma variável para usá-la. O interpretador PHP decidirá qual o tipo daquela variável, verificando o conteúdo em tempo de execução. Então, nós vamos verificar, no decorrer desse curso, nós vamos ver como que nós podemos, qual é a regra que o PHP usa para fazer essa checagem. Quando você cria uma variável, você não precisa especificar que tipo de variável ele é. Se você estiver trabalhando com Pascal, com Java, com C, você vai ter que dizer uma variável A e coloca o tipo daquela variável. No Pascal, no PHP não. Quando a variável recebe o valor, automaticamente o PHP já converte esse valor para uma variável, para um tipo de dado correspondente. E isso dá uma flexibilidade ao PHP e uma facilidade de se trabalhar, uma vez que eu não preciso antecipadamente determinar o tipo dessa variável. Ainda assim, é permitido converter os valores de um tipo de dado para o outro desejado, utilizando typecasting ou função setType. Mesmo que o PHP faça isso de forma dinâmica, essa conversão, se você precisar converter uma variável de um tipo para outro, você pode fazer isso utilizando o typecasting. Cada variável, cada tipo de dado, ele tem a sua forma, a sua regra para essa conversão automática. E nós vamos ver isso em cada um dos valores. O primeiro tipo de dado que nós vamos estudar é o tipo booleano. O tipo booleano foi introduzido no PHP 4 e pode receber apenas 2 valores, true ou false, e são insensitivos ao caso. Então, quer dizer, os 2 únicos valores que um tipo booleano pode ter é verdadeiro ou falso. E aqui nós temos um exemplo de como utilizar um tipo de dado booleano. Observa que aqui eu não estou determinando que essa variável tipo é do tipo booleano, mas a partir do momento que eu coloco a palavra false, automaticamente o PHP agora vai entender essa variável como sendo uma variável do tipo booleana.
quando convertendo para booleano, os seguintes valores são considerados falsos. Então, o que acontece? Na hora que o PHP vai converter uma variável, como a gente falou no começo, isso é feito de forma dinâmica. Então, ele vai pegar, existe uma regra para isso. Então, quando ele converte esses valores, os seguintes valores podem ser considerados falsos. O próprio valor booleano falso. Então, nesse caso aqui, essa variável tipo, do jeito que está aqui, o retorno dela é do tipo false. Se essa variável tipo fosse receber um valor booleano, e se ela tivesse um valor 0, então também seria o valor false. Então, uma variável do tipo inteiro, quando ela é convertida para booleano, se ela tiver um valor 0, então ela é falso. Se ela tiver um valor diferente de 0, então ela é verdadeiro. Ponto flutuante. Se tiver o valor 0.0, então essa variável é do tipo false. Se tiver diferente de 0.0, é o tipo verdadeiro. Se você for converter uma variável string para uma variável booleana, se essa string tiver vazia, ou se a string tiver o valor 0, então, num tipo booleano, essa variável vai ser do tipo false. Vai receber o valor falso. Se você tiver um array, se você quer converter um array para um tipo booleano, se esse array não tiver nenhum elemento, então esse tipo de valor, o valor dessa variável também vai ser falso. Se você tiver um objeto sem elementos, membros, também é o tipo falso. O tipo especial num, incluindo variáveis não definidas, e o objeto simples XML criado para tags vazia. Então, tudo isso aqui são valores do tipo false quando você está trabalhando com tipo de dados booleanos. Vamos fazer então isso aqui na prática para que você possa entender melhor, uma vez que por aqui parece que está um pouquinho confuso. Nós vamos fazer algumas conversões, né? Aqui, na verdade, nós forçarmos a conversão, quando nós queremos fazer isso de forma explícita. Como eu já falei, o PHP se encarrega de fazer isso para nós. Mas se em determinada situação, em determinado caso, você precisa desse tipo de dado, verificar esse tipo de dado, então você pode fazer isso utilizando o typecasting. Vamos fazer então um exemplo. Vamos pegar aqui aquele nosso exemplo antigo. Então eu vou criar aqui uma variável chamado de num. E vou dizer que essa variável num vai receber 5. Vou criar aqui uma variável bool, qualquer, de booleana. E vou dizer então que essa variável bool vai receber, olha só, eu quero que essa variável num seja convertido em uma variável do tipo booleana. Então, vamos observar aqui. Inteiro, se for 0, é falso. Se for diferente de 0, então é verdadeiro. Então, eu estou aqui. A variável num tem o valor de 5. Implicitamente, o PHP já entende que essa variável num é um tipo inteiro. Essa variável bool aqui que eu coloquei não tem valor nenhum. Agora, se eu quiser que essa variável bool tenha um valor do tipo booleano, tomando como base a variável num, eu poderia colocar um cast, coloco entre parênteses a palavra boolean, ou bool somente, e aí eu coloco o valor da variável que eu quero, no caso, a variável num. E o que está acontecendo aqui agora? Então, a variável num, que era um tipo inteiro, e essa variável bool aqui, eu estou forçando essa variável a ser um tipo booleano. E eu posso fazer, então, uma verificação se bool aí eu vou colocar um print verdadeiro.
Aqui eu vou colocar um else, print, false. Vou salvar isso aqui como sendo o exemplo 4.php para a gente visualizar o resultado. Vamos pegar aqui o nosso localhost. Localhost, aqui tem um exemplo 3. Vou botar aqui só o 4 aqui. Aqui teve um pequeno erro, vamos já corrigir. Tava faltando aqui o ponto e vírgula, porque eu ainda programo muito em Delphi e eu ainda não me acostumei a colocar um ponto e vírgula antes de um else. Sempre eu esqueço disso, porque o Delphi isso não permite colocar. Então veja só, o que eu fiz aqui, eu verifiquei se essa variável bool, se ela é verdadeira ou falsa. Quando eu executo aqui, ó, vai dar o valor de verdadeiro. Se eu colocasse 0 aqui, ó, deu o valor de falso. Seguindo a nossa regra, quando o número é inteiro, se você quer converter essa variável, se esse valor inteiro for 0, então o valor recebe false. Explicando aqui o que a gente fez, mais uma vez, nós temos uma variável num, do tipo inteiro, e essa variável é uma variável bool. E eu forcei que essa variável bool fosse uma variável do tipo booleana, baseado no valor da variável num. Então ele pega esse valor e faz o cast. Você também poderia ter colocado somente a palavra bool, que vai dar a mesma coisa. Tem o mesmo efeito. Então foi isso que aconteceu. Se fosse um ponto flutuante, vamos colocar aqui agora 5.3. Aqui deu verdadeiro. Se eu colocar 0.0, estou só exemplificando aquilo que nós estudamos ainda agora. Ó, deu falso. Por quê? Porque aqui nós vimos o seguinte. Quando o ponto flutuante é do tipo 0 e 0, então retorna um tipo falso, né? E vamos fazer só mais esse aqui. Ó. Se eu tiver aqui a variável, e se eu colocar uma string vazia, também é falso. Se eu colocar algum valor dentro da string, ele retorna para nós verdadeiro. Então, aqui nós fizemos um cast. Esse, então, foi o tipo de dado booleano, um tipo simples de se trabalhar. Então, vamos agora passar para um outro tipo de dado.